Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista, Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Na edição de hoje, vamos analisar a grande vitória que o presidente Jair Bolsonaro obteve no primeiro turno. A partir do ano 2023, pela primeira vez, o Brasil terá um Congresso Nacional com maioria absoluta de deputados e senadores conservadores, estes, que foram eleitos, na chamada onda bolsonarista. Jair Bolsonaro venceu e desmascarou as pesquisas eleitorais, pois os seus candidatos não eram indicados com preferência pelas pesquisas, e até mesmo Bolsonaro aparecia com uma votação bem menor a que de fato ocorreu. Os órgãos de pesquisas tentaram manipular o resultado, mas foram desmascarados. Jair Bolsonaro vem forte para o segundo turno, recebendo o apoio dos principais governadores e políticos expressivos, além de líderes religiosos das maiores organizações cristãs do Brasil. Ainda, no final deste vídeo, a mensagem é sobre o fato de pobres serem explorados e injustiçados por políticos corruptos. Texto base é o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ouça agora o comentário e análise do jornalista, escritor e pastor, Celso Ezequiel. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada, hoje dia 7 de outubro, e nós estamos aqui para nós comentarmos um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, especificamente o que está acontecendo no Brasil. Hoje dia 7, né? Então já se passaram aí 5 dias das eleições em primeiro turno, e conforme o título aqui do nosso vídeo, que os bolsonaristas têm uma vitória acachapante no primeiro turno. É que muitas pessoas talvez não entenderam, né, por que nós estamos falando dessa vitória tão grande, né, tão impulsiva que teve os chamados, né, bolsonaristas, né, que foi o título aí que a grande mídia deu àqueles que votam no presidente Bolsonaro. Quer dizer, eles estão chamando de bolsonaristas aí mais de 50 milhões de pessoas. A vitória do presidente Bolsonaro no primeiro turno foi muito mais além do que se poderia imaginar. Mas como assim? Porque, em primeiro lugar, as pesquisas apontavam que o outro candidato, o candidato da esquerda, né, o ex-presidiário, que ele ganharia no primeiro turno. E também as pesquisas mostravam que todos os candidatos esquerdistas ao Senado e aos governos de estados também venceriam. E no entanto, o que aconteceu é que Bolsonaro teve uma votação muito acima do que os institutos de pesquisa apontavam, mas o que foi mais forte e o que é mais impactante, que é o objetivo desse nosso vídeo, é que o Brasil, pela primeira vez na sua história, tem um Congresso absolutamente conservador. Então, esta que é a grande vitória conquistada no primeiro turno. O Brasil hoje tem um Congresso Nacional formado por deputados conservadores e também um Senado Federal absolutamente com a sua maioria de conservadores. Ou seja, a partir de 2023, o Brasil poderá sim crescer, desenvolver, e todas essas pautas aí esquerdistas, todas essas pautas aí que são contrárias à família, contrárias aos bons costumes, não há possibilidade de passar. Porque nós temos que entender que não basta apenas eleger o presidente da República. Nós vimos nesses últimos 4 anos que, embora tendo presidente da República, que o presidente não tem como ele sozinho fazer as coisas. Tanto que existe uma triplicidade
no governo do país. Há 3 poderes, né? Na verdade, há 2 poderes, que é o Congresso e também o Poder Executivo. E o Poder Judiciário, que é formado por servidores públicos, né? Mas o que aconteceu? O Poder Judiciário assumiu um protagonismo que não é previsto a ele nem na Constituição, porque o poder emana do povo, que os exerce através dos seus representantes. Então, se o poder emana do povo, nós só podemos considerar como poder o Congresso Nacional e o Poder Executivo, que são os que são eleitos pelo povo. O povo não elege os ministros do Supremo Tribunal Federal, a não ser que seja feita aí uma emenda constitucional e que o povo possa votar nesses representantes. Nos Estados Unidos existe eleição para procuradores, para o Ministério Público, umas coisas desse tipo. Mas no Brasil, então, os ministros são indicados. O que acontece? Com essa triplicidade, a Constituição criou uma forma de que um poder possa monitorar e controlar o outro. Então, a Câmara dos Deputados controla os atos do Executivo, o Executivo pode controlar inclusive os atos do Poder Judiciário, porque cabe ao Presidente da República a concessão da graça presidencial, que essa graça é concedida quando o presidente constata, né, que houve algum tipo de abuso no Poder Judiciário, como foi o que aconteceu no caso do deputado Daniel Silveira, que o presidente concedeu a graça. Mas mesmo assim, né, o Poder Judiciário não respeitou a graça do presidente, até atrapalhou, né, a candidatura do Daniel Silveira. Mas o que é importante você entender que para que se possa governar é necessário que haja harmonia entre os poderes. Mas o que nós temos visto é que o Poder Judiciário tem ultrapassado todo o limite dessa harmonia, como por exemplo, alguns dias atrás, o STF lá suspendeu o piso salarial dos enfermeiros. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável, porque não cabe ao STF essa decisão. Essa decisão é do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional estudou, analisou e aprovou por maioria o piso salarial. De repente vai o STF e diz que não, e derruba essa medida. Então essas coisas todas estão atrapalhando a governabilidade do país. A quem cabe fiscalizar os ministros do STF? Ao Senado Federal. Então, a partir de 2023, esse problema não vai existir mais, porque quando o STF tomar algum tipo agora de medida que seja arbitrária, inconstitucional ou que seja fora da sua competência, os senadores vão poder abrir um processo de impeachment contra esse ministro que estiver violando a Constituição. Então essa que foi a grande vitória do presidente Bolsonaro, porque só ele agora, o partido dele tem 15 senadores. 15 senadores, com mais os demais senadores que são aliados ao presidente, que estão apoiando ele na reeleição, o presidente praticamente já tem a maioria absoluta no Senado. Então uma medida, por exemplo, como essa que aconteceu do ministro lá mandando apreender o celular dos empresários, bloquear suas contas, tirar eles das redes sociais. Se acontecer isso a partir do ano que vem, o Senado imediatamente vai abrir um processo de impeachment e vai cassar esse ministro, porque essa decisão é arbitrária. Então vocês entendem o peso da eleição em primeiro turno? Esta foi a maior vitória que o presidente Jair Bolsonaro teve, além, é claro, de ter desqualificado totalmente os institutos de pesquisa. Ninguém mais acredita em instituto de pesquisa. Já não acreditava, né? Mas depois do que aconteceu, o absurdo, né? Vocês viram em São Paulo, o Tarcísio estava lá com 23 pontos, empatado com o terceiro colocado, e de repente o Tarcísio é em primeiro com 40. O astronauta estava lá atrás na disputa ao Senado e teve mais de 50% dos votos. Quer dizer, umas coisas que aconteceram no Brasil inteiro, e hoje acabou de vez, então, com os institutos de pesquisas que estão totalmente desacreditados. Então a vitória do presidente Bolsonaro foi essa, dele ter conseguido
um número de votos muito acima do que as pesquisas apontavam, de ter elegido praticamente todos os seus aliados, aqueles que ele indicou. General Pazuello, eleito deputado lá no Rio de Janeiro, ele que foi ministro da Saúde. O Ricardo Salles, eleito deputado aqui em São Paulo, que foi ministro do Meio Ambiente. O próprio Hamilton Mourão, vice-presidente, eleito senador. Todos esses não apareciam na pesquisa como sendo os que seriam eleitos e foram. Então, você observando a Damares lá em Brasília, eleita senadora, que também as pesquisas não apontavam ela como sendo a favorita. Então você vendo todas essas coisas, tudo que aconteceu, você vê que realmente foi uma vitória muito grande. E com certeza agora, com esse trabalho de segundo turno, com esses apoios que o presidente vem recebendo, com certeza ele vai vencer essa eleição no segundo turno e o Brasil vai continuar nesse caminho, né, de prosperidade, nesse caminho de crescimento que já estava, né, previsto. E com certeza o Brasil tem uma importância muito grande no Evangelho, por ser um celeiro de missionários, de mandar pessoas para ajudar na evangelização, na liberdade religiosa. Então todas essas coisas, né, estão sendo aí vistas e que através agora da reeleição do presidente Bolsonaro vão poder continuar todo esse trabalho aí do Brasil, essa representatividade do Brasil para todo o mundo. Observe, as pessoas que estão aí apoiando o presidente Bolsonaro são governadores eleitos, prefeitos eleitos, são pessoas que têm assim expressividade, líderes religiosos, as igrejas evangélicas, os líderes religiosos do Brasil, todos apoiando o Bolsonaro. São todos aqueles que trazem voto, que tem público, que tem pessoas. E do outro lado você vê o candidato esquerdista, as pessoas que apoiam ele são tudo pessoas assim discretas, pessoas até podemos dizer insignificantes, que o apoio e não apoio não faz diferença nenhuma. Você vê essa própria candidata que ficou em terceiro lugar, que está aí apoiando o esquerdista. O que esse apoio vai representar e o que isso vai acrescentar? Não acrescenta nada. Você olha ali a quantidade de votos que ela teve. Teve ali um número de votos até expressivo, né? Mas você vê o presidente Bolsonaro tendo apoio de uma igreja como a Assembleia de Deus, da CGADB, que tem mais de 10 milhões de associados. Então quem é que vai trazer mais votos? Quem é que vai ajudar mais o presidente? Então olhe quem é que está apoiando o presidente, quem está apoiando o esquerdista, o outro lado lá, para você ver e entender quem é que vai vencer essa eleição no segundo turno. Chama atenção o número de pessoas que votaram no esquerdista. É uma coisa assim realmente triste em ver como grande parte da população brasileira está cega, não tem memória. Por quê? Como que alguém pode ir votar nessa pessoa que praticamente destruiu o país, que roubou o dinheiro dos pobres, que fez os pobres passar fome enquanto enriquecia pessoas aí milionárias que se juntaram a ele, um grupinho ali restrito de 5, 10 pessoas se enriquecendo à custa do dinheiro, do sofrimento do pobre. E os pobres vão lá dizendo que ele está ajudando os pobres. Que Deus possa iluminar as mentes, que o Espírito Santo possa direcionar as pessoas para escolher o caminho certo. Ouça agora a mensagem bíblica de hoje. Uma palavra edificante, para o fortalecimento e reflexão, de uma vida espiritual, firmada em Jesus Cristo. Pobres são explorados e injustiçados por políticos corruptos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. É triste e assustador a forma como os pobres e os mais necessitados são explorados por políticos corruptos. No Brasil podemos ver como a região mais pobre, onde se concentra o maior índice de analfabetos, votou em peso no candidato esquerdista. Ora, será que essas pessoas não constataram que esses esquerdistas e seu grupo político governa esta região por mais de 30 anos e coincidentemente os moradores continuam ainda mais pobres e analfabetos?
GL diz que vai governar para os pobres porque assim não o fez enquanto foi presidente. Ora, se ele tivesse tido atenção para com os pobres, não era para ter ainda a maioria de pobres nessa região. Quem governa para melhorar a vida dos pobres leva a infraestrutura para a região mais carente, construindo estradas, ferrovias, levando água, indústrias e aumentando o comércio. Pois só onde exista área produtiva, o industrial e comercial se pode erradicar a pobreza. Por tudo isso que a esperança de todos os pobres e necessitados desse mundo, que são centenas de milhões de pessoas, é que existe um novo céu e uma nova terra, onde não mais haverá essa injustiça social e todos serão fartos e viverão em paz. No entanto, para esses políticos corruptos e mentirosos a justiça será feita e serão julgados diante do tribunal de Cristo e pagarão com a condenação ao inferno para toda a eternidade pelas mentiras e atos enganosos. Podem até se livrar da justiça aqui na terra, mas não escaparão da justiça de Deus. Ouça agora a análise do jornalista, escritor e pastor, Celso Ezequiel. E a nossa mensagem de hoje, ela tem aí com base aquilo que está acontecendo. Nós estamos vendo todo esse cenário político no Brasil. Aí nós lembramos daquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o título aqui da nossa mensagem diz: pobres são explorados e injustiçados por políticos corruptos. Este é um fato triste, porque os pobres, coitados, eles não têm uma capacidade de discernimento, eles são dependentes, são carentes de alguém que os ajude. Nós vemos os resultados da eleição no Brasil que 9 dos 10 estados do Brasil onde tem o maior índice de analfabetismo foram os que votaram nesse candidato da esquerda, que é um ex-presidiário. Então, para que você veja por que essas pessoas votaram? Por falta de conhecimento. Como a Bíblia diz, por falta de conhecimento o meu povo perece. E veja que Deus, quando fala sobre isso, ele cobra os sacerdotes, porque todos os sacerdotes abandonaram o conhecimento. Então, a nossa função, como nós falamos nos vídeos anteriores, é alertar, avisar as pessoas do que está acontecendo. Mas o que nos traz o conforto não é porque nós esperamos que o presidente A ou B que vai vencer a eleição e vai resolver o problema dos pobres. Não, a nossa esperança é porque nós sabemos que Jesus tem um lugar melhor para todos nós, um lugar onde não haverá mais pobres, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais essa injustiça social. Isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e nos levar para o reino do céu. Lá todos vão comer, todos vão beber, não vai existir uma só pessoa que morra de fome, que passe necessidade, que sofra. Jesus vai sarar a todos, vai sanar todas as dificuldades, todos os problemas, vai fazer justiça a todos os homens. E aí, quando nós falamos de justiça, fica aí um alerta para todos esses políticos que estão explorando o pobre, que fica falando que vão fazer o bem para o pobre, que vão ajudar o pobre. Assim fosse mesmo, que esses políticos aí que ficam falando que vão ajudar os pobres, ajudasse mesmo. Lógico que todos nós queremos que os pobres sejam assistidos, os que estão lá nas regiões mais remotas do Brasil, passando necessidade, não tendo o que comer, vivendo numa situação de miséria total. Existe no Brasil pessoas que realmente vivem numa situação de miséria total. Isso é inadmissível, porque é possível sim atender essas pessoas, é possível sim fazer o bem a essas pessoas. Mas nós vemos hoje políticos aí mentindo, falando descaradamente que vão ajudar os pobres, que vão fazer para os pobres. Mas, como o nosso texto aqui está dizendo, Deus vai fazer justiça. Essas pessoas podem escapar aqui da justiça, pode ser condenado em primeira, segunda, terceira, quarta instância. Aí lá na última instância tem uns amigos lá na Suprema Corte e essa pessoa é descondenada.
pensa que se deu bem, pensa que está aí tudo bem, que agora pode até disputar a eleição, mas a justiça de Deus é diferente. Deus julga todos segundo as obras praticadas e em função da verdade. O Senhor sabe tudo que é verdade. O Senhor sabe o que realmente aconteceu, coisas que nós talvez nunca vamos saber, mas o Senhor sabe. Todas as conversas escondidas, todas as conversas ocultas, tudo está diante de Deus e Deus vai fazer justiça. Todos esses homens aí que mentem, que exploraram o pobre, que receberam propina, que desviaram o dinheiro público, tudo isso está registrado no tribunal de Cristo. E lá não tem advogado, não tem embargos de declaração, embargos de terceiro, não tem recurso, não. Lá é a verdade dita. Então esses homens já estão praticamente condenados. Para esses não acredito que exista mais salvação, porque o coração deles já está carterizado. Quantos que já partiram aqui dessa vida, que foram políticos corruptos, que enganaram o povo, que enganaram as pessoas, e numa hora como essa, estão lá no inferno, sofrendo, pagando por tudo que fizeram aqui na terra. Por isso que esses homens não pensam que eles vão ficar imunes, não. O Senhor está vendo tudo. O Senhor sabe, pensa que o Senhor está aí se agradando em ver essas pessoas sofrendo ao redor do mundo todo, passando fome, necessidade, enquanto muitos estão aí comendo caviar, gastando dinheiros absurdos com garrafas de vinho, com lagosta, andando de iate, de jatinho particular, achando que tudo isso está passando impune? Não está, não. O Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Porque Jesus mesmo disse, eu vim para os pobres, porque o Senhor sabe que os pobres precisam da ajuda, porque as pessoas são inocentes. Muitos que estão aí votando, até escolhendo esses candidatos aí que ficam prometendo essas coisas, eles votam na inocência. E Deus sabe que eles estão sendo enganados. Então a justiça de Deus vai ser feita. A justiça de Deus vai vir sobre todos esses que exploram a pobreza, que exploram a fraqueza e a ignorância. E por isso que nós temos que cada dia mais procurar se apegar com Cristo, se apegar com Jesus, jamais entrar nessa onda de enganação, de falsidade, de explorar as pessoas por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Porque todos nós vamos ter que se explicar diante de Cristo. Todos nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos nessa terra. Então que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também acessar a nossa página palavrafirmada.com. Que Deus abençoe a sua vida. Desejando também, você pode colaborar com o nosso canal através do número do Pix que está aí aparecendo na tela. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site, palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.